Boa tarde, começa as nossas aulas gravadas desta segunda-feira, né? Nosso horário aí de geografia, história e matemática. E hoje também tem a nossa parcial de língua portuguesa, né? Que daqui a pouco ela vai ser postada para vocês. E amanhã a nossa parcial de matemática. Pessoal, nós vamos falar do Brasil central ao sul do Brasil, tá bom? Nós vamos começar o capítulo 7 aí, que está lá na página 64 até a página 69. Vamos ter duas atividades do antes de seguir aqui, tá bom? Para que um viajante pudesse reconhecer todas as regiões do Brasil, ele certamente terá que percorrer muitos quilômetros e entrará em contato com diferentes paisagens naturais, diferentes culturas também, né? Mesmo no caso de regiões vizinhas, no caso de regiões que são vizinhas, como o centro-oeste e o sul, deslocar-se de uma para outra pode levar bastante tempo. São regiões vizinhas, mas, né? Um exemplo que temos aqui, se a gente sai de Belo Horizonte e vai deslocar para a região, por exemplo, do Nordeste. É uma região próxima, mas vai levar muito tempo para se deslocar. E aí, pessoal, essa situação vai ocorrer porque o nosso país, ele é um país muito extenso, né? O território brasileiro é muito grande, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. E é formado por diferentes povos que, à sua maneira, ocupam e transformam todo esse território brasileiro. Nós vamos analisar as imagens dessas duas páginas aqui, de abertura, e vamos responder essas questões no nosso caderno da disciplina, tá bom? Utilizando informações presentes no mapa, você é capaz de calcular a distância aproximada entre Airochuí e o ponto de encontro entre os dois rios de Jurema e Telepires? Qual elemento cartográfico você utilizou? De que maneira você acredita que ocorre a integração das regiões do Brasil para permitir o deslocamento de pessoas e mercadorias, mesmo ele sendo um país tão extenso, tá? Nessas duas perguntas aqui, você pode até mesmo consultar a internet, se você quiser, para verificar qual instrumento que é melhor para se calcular a distância, tá bom, pessoal? E aí nós vamos verificar aqui, ó, tá? Essa distância de cada um aqui. Porque essa cidade aqui, ela vai do extremo sul da região sul. Então ela vai fazer uma fronteira do Brasil com o Uruguai. E aí, você que tem o seu mapa aí do Brasil, o seu atlas, eu não sei, porque teve muitos atlas que ficaram no nosso armário, você pode também consultar a internet do mapa do Brasil para você verificar essa fronteira aí, tá certo? Não deixe de fazer. E aí, pessoal, vocês vão ver aqui a região centro-oeste, tá? Que é a segunda maior região brasileira em extensão territorial, ocupando aproximadamente 19% do território nacional e é formado pelas unidades federativas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, que é a nossa capital, Brasília, que está localizada ali. Tá bom? A gente tem um mapa aqui com as legendas, né, do centro-oeste, a sua divisão política e também a sua vegetação nativa, tá? Aí vocês vão ler aqui, inclusive tem a Chapada dos Veadeiros, né, no estado de Goiás, que é um ponto muito famoso, né, rica em biodiversidade, e o Cerrado, né, que tem resistido às ações humanas aí. E aí também lê também a parte 67, que vem mostrando aqui, né, as áreas de depressão onde que é localizada no norte da região, tá? E também tem o bioma da floresta amazônica, né? Apesar de grande parte desse bioma ter sido devastado nestes estados, tá? E aí também nós temos aqui no extremo oeste da região, entre os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que se localiza a maior planície inundável do mundo, o Pantanal. Está localizado nesses dois estados, tá bom? E também, pessoal, tem até uma foto aqui, né, do Planalto Central, que é uma identificação única de Brasília, a capital do nosso país, uma cidade extremamente arquitetada, né? Então, assim, onde que o presidente mora, onde que os deputados, senadores estão ali também. Então é importante a gente ler essa parte aqui.
E tem só essa questão do antes de seguir aqui na página 67, por favor, façam ela, tá? E voltem aqui para ler também o texto falando da população da região centro-oeste brasileira, tá bom? Não deixe de ler, tá? Vem mostrando aqui que é uma população do centro-oeste, é cerca de 16 milhões de habitantes, então é uma região populosa também, tá bom? Não deixe de ler a página 68 aí. E aí vem também falando sobre a evolução urbana do centro-oeste, tá? Os mapas aqui. E essa atividade aqui da página 69 do Antes de Seguir, também, que são duas questões apenas, tá, pessoal? Não deixe de ler os assuntos de cada região, porque eu vou enviar um trabalho brevemente para falar sobre uma comida típica, tá bom? Nós vamos fazer ele juntos, eu acredito que na próxima semana. Então não deixe de fazer suas atividades, conhecer as regiões. Conhecemos primeiro a região Nordeste, depois nós fomos para a região Sudeste. E hoje nós estamos conhecendo aqui a região central do Brasil, tá bom? E um pouco do sul do Brasil também. Primeiro a gente está concentrando essa aula aqui da região central brasileira, tá certo? Forte abraço, até a nossa próxima aula e não deixe suas atividades acumular. Pessoal, no nosso conteúdo de história, nós também vamos iniciar o capítulo 7, falando das medidas de tempo, tá? Que é um assunto de todo o capítulo 7 aqui no nosso conteúdo de história. Na página aqui de abertura, você vê um homem com uma vestimenta diferente e ele tentando imaginar a medida do tempo. E na outra página já um relógio digital e ele usando também o relógio ponteiro, coisas que facilitam o nosso dia a dia. Mas nós vamos entender como que as medidas do tempo elas foram evoluindo com a tecnologia, com o passar dos anos, tá? Porque nem sempre existiu o relógio digital e nem sempre existiu os celulares para as pessoas consultarem o tempo e a questão de se é dia, se é noite, como que elas se orientavam dessa forma, né? A percepção do tempo é algo que esteve presente em toda a história, tá? Da humanidade. Porém, a forma que lidamos com ele se modificou de maneira significativa, de um modo marcado pelo ritmo da natureza. Em toda a sua exuberância, passamos um tempo controlado para o ser humano servir às suas vontades. Então, assim, hoje nós conseguimos controlar melhor o nosso tempo. Eu, por exemplo, se meu dia tivesse 48 horas, ia ser pouco de tanta coisa que eu preciso fazer e às vezes me perco em administrar melhor o meu tempo, né? Um ladrão de tempo é o celular, tecnologia, ver vídeo, isso aí rouba o nosso tempo mesmo. Nesse capítulo, como eu falei, nós vamos estudar as noções de tempo e as diversas formas que temos para medir eles e que transformaram com o passar dos anos, tá? Vamos aprender juntos sobre as mudanças que foram significativas para a vida atual, ok? Então, assim, nós vamos trabalhar da página 67 até a 74. A maior parte das páginas está dedicada à leitura. Vou ressaltar as partes importantes. Se você não ler, você vai ficar perdido e não vai conseguir compreender, beleza? Vamos lá. O tempo e a sociedade, né? 2 relógios aqui super antigos aí no seu livro. Olha a foto deles aí, em números romanos ainda, né? Os números representados aí. Então vamos lá. A percepção do tempo se transformou de forma profunda ao longo da história humana, já sabemos disso, tá? Passamos de uma noção de tempo pautada quase que exclusivamente pela natureza para o controle do tempo por meio de relógios. Já imaginou? Antigamente as pessoas elas usavam a natureza para medir o tempo, os meses, o ano, né, o calendário, as estações, e hoje a gente tem tudo isso controlado por relógios de diversas formas, tá? O ser humano que se orienta pela lua, pelas estações do ano e pela luz do dia, desenvolveu tecnologias para reproduzir a dependência da natureza, como as tecnologias agrícolas que permitem a produção de alimentos fora do seu rico ciclo natural de plantio e colheita, né? Assim, ainda que aqui na onde que eu moro, na casa da minha mãe, tem uma árvore frutífera. Não tem como a gente chegar fora da época dessa árvore e querer chupar uma manga, por exemplo.
Precisamos esperar a natureza nos agraciar com o tempo de par manga, que é agora no fim do ano, né? Sempre, quando eu era criança, eu sempre associava, quando dá manga, passar o mês vai ser o Natal e vai ter presente. Então eu sempre usava o pé de manga ao meu favor. Mas hoje não é assim, né? Hoje você consegue ir no sacolão e durante o ano inteiro você comer as frutas que são fora de épocas ou de épocas numa tranquilidade absurda. O homem está conseguindo controlar esses efeitos aí da natureza. O tempo da natureza e as adaptações humanas. Galera, não esqueça, tem que ler o texto inteiro. Eu só estou ressaltando as partes importantes, tá bom? E hoje na aula de história a gente vai ler bastante para treinar a leitura, beleza? Existem muitas maneiras de medir o tempo, seja por meio da natureza ou por meio do cronômetro, do tempo cronológico, ou do tempo histórico, tá bom? Por muito tempo, os seres humanos foram dependentes do tempo da natureza, já que necessitaram daquilo que ela oferecia para viver e se orientar. Antes da descoberta do fogo, durante a pré-história, a escuridão total impedia qualquer tipo de atividade à noite. A vida se resumia ao tempo da iluminação solar. Quando o sol começava a se pôr, era necessário ir buscar abrigo para se proteger de possíveis predadores noturnos. Depois, com o desenvolvimento da agricultura, Depois, com o desenvolvimento da agricultura, os povos aos poucos perceberam que era necessário produzir ao máximo possível nas estações de verão e primavera, uma vez que o frio rigoroso de algumas regiões durante o inverno impedia a produção de qualquer que fosse o gênero agrícola. Então as pessoas se orientavam pelo tempo e pela natureza. Você já imaginou? O sol se pôr, acabou, você não consegue fazer mais nada? Assim eram as pessoas da pré-história, tá? Galera, aqui na página 70 e na página 71, você vai ler também todas essas formas de medir o tempo e descobrir o que cada uma delas, né, passava aí na nossa vida. Então tem várias formas aí, tá? Vários instrumentos. Não deixe de ler, tá bom? E como que eram os calendários, a ampunheta, inclusive alguns jogos até vem, a gente mede o tempinho ali da pessoa dar a resposta. Muito interessante. Algumas coisas a gente não consegue ver até hoje, tá bom? Terminando a leitura aqui na página 72. Então, pessoal, eu falei as partes importantes, não deixe de ler. A aula de hoje de história vai ser mais dedicada à leitura, tá bom? E aí, ó, leitura dos textos. E aí nós vamos fazer a atividade do Aprendendo Mais, que você também vai ler o texto sobre a máquina do tempo, né? Você já imaginou se a gente pudesse, de fato, ter uma máquina do tempo que nos levasse assim, eu quero há 50 anos atrás, aí você ia lá e voltava no tempo? Ou então se avançasse, isso é interessante, né? Eu viajo nessas coisas, quando eu vejo filme que tem isso, eu sempre me remeto assim, e falo assim, nossa, que legal. Inclusive tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, ele é um pouco antigo, mas ele vale a pena, ele chama Clique. A história até é muito divertida. O cara tem um controle remoto que ele vai administrando ali, ele quer avançar, ele quer retornar os fatos da vida dele, mas aí você começa a ver também que viver numa desenfreada, uma loucura, não vale a pena. Então vai a dica, quem quiser, eu acho que ele tem na Netflix, tá? Pessoal, então beleza. Dá uma lida nesse texto aí, tá? Da máquina do tempo. E aí no final, olha que legal. Você já pensou em viajar no tempo e conhecer outras culturas que já não existem mais? Eu já tive essa vontade. Já imaginou como poderia ser ir para o futuro? E o que está acontecendo daqui 30 anos? Olha só que legal. Crie uma história e responda essas indagações. Escreva no seu caderno da disciplina sobre qual cultura gostaria de conhecer e como imagina que era a vida nesse outro tempo. Em seguida, você também vai escrever sobre como você imagina que será a sua vida daqui 30 anos. Explore a sua imaginação. Nós já fizemos um pequeno texto falando sobre a nossa adolescência. Agora imagina você daqui 30 anos. Você que está com 10 anos hoje. Daqui 30 anos você vai ter 40 anos, já imaginou? Eu vou ter 64. Então,
escreva, faça essa experiência no caderno da disciplina, me mostre na live. Você que não consegue acompanhar as lives, me envie no e-mail a foto do seu texto, que eu quero fazer muita questão de ler. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui. Leitura dos textos, é muito importante isso. Um forte abraço, até a nossa próxima aula do fechamento dessa segunda-feira. Olá, nosso conteúdo de matemática hoje. Você que achou que ela foi embora, está enganado, porque ela voltou. A porcentagem e as medidas no nosso capítulo 10, pessoal. A porcentagem está aí de volta, porque nós vamos entender, você já ouviu falar em área? Como que mede aí o espaço de uma área? Sabe me dizer o que essa palavra significa? Em contexto em que ela está empregada, na placa é mencionado um percentual de área livre, mas o valor não consta nela. Qual que é esse valor? Como obter a área construída em metros quadrados? Então esse capítulo vai te ensinar, junto comigo, claro, como calcular esses espaços aí. Tá vendo? Que no início do capítulo lá tem uma área bem bonitinha e aqui um anúncio falando: oportunidade, chácara de 2.000 metros quadrados, 13% de área construída, 20% de reserva legal e 1% ali de área livre. Eu acho que vários por cento de área livre. Sabe, escuta, tem que aparecer na aula de hoje. Nesse capítulo você vai aprender a medida de superfícies, ou seja, calcular a área das regiões, e conhecerá algumas áreas das unidades de medida, tá? Tem um mosquito aqui que ele quer participar da aula, sabe? Como metro quadrado, digamos, né? Além disso, você vai estudar o conceito de volume e algumas unidades de medida como o centímetro cúbico. E em relação da fração e os números decimais, que eles voltam também, e resolverá situações em que os cálculos de porcentagens estarão presentes. Então nós vamos aí para avançando aí, né, meu povo? Vamos ver essa historinha aqui, ó. Observe a tirinha a seguir. Cálculo de porcentagem. 10% de 200 será 12%? Ela pensando. Carla, o que você está fazendo? Ora, Bruno, eu vi que o salário mínimo teve 12% de reajuste. Estou calculando o aumento da minha mesada. Boa ideia, não tinha pensado nisso. Na tirinha, Carla fala do aumento de 12% em sua mesada. Você consegue estimar o valor, estimar o aumento que ela terá se esse percentual for aplicado? Para efetuar qualquer cálculo envolvendo a porcentagem, é necessário compreender que 1%, que o cálculo de 1%, sempre. Para analisar essa quantia, vamos ver a representação aí, ó. 1%, que é igual a 1 sobre 100 aí, né? Então você vai notar que o inteiro, que é representado pelo quadradão aí, né, o quadrado de 100, foi dividido em 100 partes, né? E cada parte é equivalente a 1 centésimo. Isso você não pode esquecer, viu, povo? Ó, isso aí nós estamos comentando desde a época que a gente começa a falar de fração, tá bom? E foi tomada uma parte, 1 centésimo e uma parte de 100, que é 1 por 100. Isso equivale a 1% do inteiro. Beleza, já encontramos 1%. Retomando o aumento da mesada de Carla, observe como que ela efetuou o cálculo. Vamos lá. A mesada é R$200, né? 1% de aumento, 1 sobre 100 de 200, que vai ser igual a R$2, né? Se você pegar aí 200 e dividir por 100, você vai ter 2 aí o valor, né? Beleza, 12% de aumento vai ser 12 vezes igual a 1%, que vai ser igual a 24%, que você vai pegar R$2 e fazer a multiplicação vezes 12, que aí você vai ter o resultado de R$24. Viu como Carla obteve o aumento da mesada? Para calcular 12% de uma quantidade, pode efetuar-se 1% primeiro desse valor e em seguida você vai multiplicar por 12. Dessa forma fica mais fácil de você fazer. Tá? Essa não é a única maneira, tem outras maneiras de fazer também, mas eu vou te ensinar o seu caminho mais fácil, fica mais tranquilo. Mas existem alguns alunos aqui da nossa sala que eu sei que eles fazem de outra forma. Então amanhã na nossa live você pode comentar, tá? Qual que foi a forma que você encontrou de fazer diferente esse cálculo aqui da porcentagem da mesada de Carla.
tá bom? E aí vocês vêm e me mostram, pode compartilhar a tela, pode usar o Paint aí, pode escrever bonitinho, tá bom? Sem problema algum. E aí nós vamos fazer 2 atividades apenas, que amanhã é a nossa parcial de matemática, então quero você tranquilo e calmo. Nós vamos fazer o problema não é problema, que é um problema matemático envolvendo a porcentagem, né? E você vai ter que justificar e fazer o cálculo. E calculando de cabeça, tá? Que tá na página 144, essa primeira questão aí. Tá certo? Não precisa de fazer o antes seguir nessa aula de hoje, tá? E cada item aí você vai calcular o valor que corresponde a 1%, tá, pessoal? Não se esqueça disso. Volte no exemplo da Carla, volte no vídeo se precisar e venha amanhã pra live com suas dúvidas pra gente resolver esse problema, tá bom? Um beijo e até amanhã pra vocês.